Fera, sejam bem-vindos todos vocês. Bora começar o nosso conteúdo aqui, porque é exatamente, eu gosto muito de respeitar o tempo de vocês, que galera, se tem uma coisa que a gente tem de precioso nesse mundo, é o tempo. Queria eu ter feito escolhas que hoje eu faço na minha vida há 10 anos atrás. E por medo, muitas vezes medo, eu acabar que eu posterguei muito algumas decisões e talvez o meu nível de felicidade fosse muito maior se eu tivesse tomado essas decisões lá atrás. E é por isso que eu quero compartilhar essa parada com você aqui hoje, tudo bem? Então, oficialmente, seja muito bem-vindo, cara, aqui a semana de preparação para a Maratona Cientista de Dados. Esse evento é um evento no qual a gente está se juntando aqui para conversar durante 2 semaninhas aí, essa semana inteira e a outra semana a gente vai falar de muita coisa. Vamos falar de várias oportunidades do mercado de trabalho, vamos falar sobre obstáculos que podem ali atrapalhar na sua jornada, atrapalhar na sua escolha, nas suas decisões. Vamos falar de coisas técnicas também, né, de assuntos técnicos sobre o que o cientista de dados está fazendo ali de diferença na sociedade. E com isso, durante todos esses 10 dias, eu acredito que lá na maratona você vai ter ali um consolidado ali de conteúdo e de vivência para resolver um problema de negócio ali aplicado de ciência de dados. Um dos elogios que eu recebo muito de vocês, que é o fato da gente estar sempre colocando em prática, né, exemplos práticos do dia a dia de onde a ciência de dados é aplicada, porque eu sei que a maioria de vocês que estão chegando aqui estão se aventurando por essa área agora. Eu tenho alunos que já estão há muitos anos trabalhando com cientista de dados ou que já estuda ciência de dados há alguns anos, mas a maioria está começando agora. Então eu tenho todo esse zelo de ter o maior cuidado do mundo para mostrar a amplitude do que é a ciência de dados, não só falando do conteúdo em si, mas falando da forma de trabalhar, dos empecilhos que você pode encontrar na jornada, sabe? Então, trazendo a minha experiência do que eu vivi nesses últimos 10, 15 anos trabalhando como cientista de dados. E eu acredito que essa experiência compartilhada, ela tende a ser um processo mútuo, porque ao mesmo tempo em que eu estou compartilhando a experiência com você, eu estou aprendendo também. Como, Eduardo, você está aprendendo? Cara, olha só que interessante. Há um tempo atrás, quando eu comecei esse projeto, eu fiz uma grande live ali de oferta de um programa que eu tenho. E galera, foi a primeira live que eu tinha feito na vida. E deu um pau desgraçado. Eu não consegui colocar a live no ar. A ferramenta que eu estava usando era uma ferramenta muito boa, que eu utilizo até hoje. Mas para fazer a live não era uma ferramenta que eu estava dominando direitinho. Então foi um fracasso total. Mas eu não parei, galera. E é isso que eu estou querendo compartilhar com vocês. Muitas vezes a gente vai estar ali travadaço, a gente vai começar e aí a gente vai se cansar, a gente vai começar e a gente vai achar que, putz, é muito conteúdo, ou que a gente não dá conta, e a verdade é que com persistência, com trabalho duro, galera, vai trabalhar sim, cara, tem muita coisa para aprender, só que a diferença é que você precisa ser um apaixonado, você precisa se apaixonar por isso aqui. Entendeu? Como tudo na vida, se você não se apaixona, se você não se dedica, você chega uma hora que você cansa, você desiste. E tá tudo bem, não há problema em desistir. Há problema em você não saber o que você quer. Então, assim, se você realmente quer, você tá ali convicto de que, cara, essa transformação, essa oportunidade de ter uma nova jornada profissional é boa para você, cara, então você precisa entender que mesmo sabendo e tendo essa certeza, você vai cair algumas vezes, cara. Não tem jeito, vai acontecer um negócio desse, a galera pensava que era gravado, o pessoal ficava mandando no chat assim, ô bicho, tu colocou um negócio gravado aí e, e saiu aí, e agora a gente tá desmascarando você, e eu morrendo de vergonha do outro lado, falei, não, velho, eu tô ao vivo aqui, só que a minha voz dava eco, cara, foi uma tragédia, mas eu não desisti, galera, e aí eu continuei, talvez tenha até algum de vocês aí, se você por um acaso um dia viu essa live aí, cara, compartilha aqui no chat que depois eu quero ver aí se você também teve essa percepção. Mas era eu mesmo, eu tava lá ao vivo e é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. A gente tem várias coisas, vários obstáculos para enfrentar e esse obstáculo que a gente vai falar hoje, antes de entrar, a gente vai fazer um resuminho aqui, mas esse obstáculo, ele talvez seja o obstáculo que mais para
qualquer profissional em atingir ali o seu nível de maturidade para trabalhar, para vivenciar e colher os frutos de todo o período que você se dedicou em aprender, em fazer projetos. Esse obstáculo, ele é muito impactante, tudo bem? Mas, cara, vamos lá. O que a gente falou? Como que a gente começou essa semana? A gente falou ontem sobre o entendimento do que é o cientista de dados, o que esse cara faz. E a gente, para primeiro traçar ali um objetivo sobre uma meta no qual a gente quer alcançar, a gente precisa delimitar exatamente o que é esse objetivo, né? E a forma da gente delimitar esse objetivo é conhecendo as habilidades, o que o cientista de dados precisa ter, o que o cientista de dados precisa fazer para ser um cientista de dados, para trabalhar com a ciência de dados. E aí a gente falou que o cientista de dados é o cara que sabe transformar dados em valor, insights para si e para as empresas. Como? Por meio do aprendizado aqui sobre você ser um cara organizado, sobre o conhecimento técnico de manipular dados, o cara entende ali de construção de máquinas preditivas. Você lembra? Nós falamos sobre esses 5 pilares. O cara que consegue fazer tudo isso aqui, uma apresentação gráfica ali dos dados, que consegue criar sistemas e aplicações com machine learning, esse é o cientista de dados. A gente aprendeu isso ontem. A gente já delimitou o conhecimento do que é ser cientista de dados. Agora, galera, isso já é uma oportunidade tremenda. Por quê? Porque muitas vezes o cara quer ser alguma coisa sem nem saber o que esse cara faz. Simplesmente porque se apaixonou ali pelo termo, tá na moda, mas aí quando cara vai ver o que ele precisa fazer, ele cai para trás. Você já não vai ser pego mais com isso, porque oportunamente você estava aqui comigo ontem e já sabe quais são as habilidades que um cientista de dados precisa ter para ser um cientista de dados. Mas existem alguns obstáculos. E hoje a gente vai falar do obstáculo que é o seguinte. Eduardo, mas eu preciso ser um especialista e saber profundamente todos esses pilares básicos aí para ser um cientista de dados? E galera, se eu fosse fazer um chart aqui para vocês aqui e mostrar graficamente o percentual de relevância aí da maioria das perguntas que eu recebo aqui, galera, no suporte e nas redes sociais, é exatamente esse tipo de pergunta. Eduardo, eu preciso ser um especialista, eu preciso saber profundamente todos esses pilares aqui para eu ser um cientista de dados, Eduardo? E a verdade, galera, é que não. Não. Você não vai precisar ser um PhD para ser um cientista de dados. E eu vou te explicar por quê. Galera, quando eu estava começando lá atrás, há muitos anos atrás, para falar a verdade, o sentimento que eu tinha era de que ou eu precisava ser um estatístico formado, ou eu precisava ser um cientista da computação, ou eu precisaria ser um matemático, ou precisaria ser isso tudo junto para eu conseguir ser um cientista de dados. Sabe por quê? Galera, quando eu estava começando lá atrás, eu tive a sorte de trabalhar com uma galera muito boa. O Banco do Brasil, eu trabalhava no Banco do Brasil e lá, galera, o antro dos cientistas de dados nesse país parece que sai de lá, sabe? Os caras são muito fera. Os caras são, assim, pessoas que não é à toa que o Banco do Brasil, Itaú, essas empresas do setor financeiro são o que são, né? São extremamente bem-sucedidas porque elas aplicam o que elas pregam, que é ser uma empresa focada em dados, né? Todas as decisões lá dentro, galera, não, assim, todas, eu preciso ser rigoroso também com a minha palavra, né? Todas não, mas a grande maioria das decisões que eu via sendo tomada lá dentro eram baseadas em dados. Tinha gestores altamente competentes ali para extrair dos funcionários que estavam lá exatamente esses critérios aqui com relação à ciência de dados, embasando a tomada de decisão. E essa galera que estava lá era uma galera muito tora, já sabia fazer muita coisa com a ciência de dados que a gente já vê hoje. Eu estou falando disso há 10, 15 anos atrás. Já havia ali o início, o nascer ali do aprendizado de máquina sendo aplicado no dia a dia ali da empresa. E eu olhava e via a formação da galera e falava, ixi Maria, esse cara aqui é doutor em estatística, esse outro aqui, pô, o cara aqui tem mestrado aqui em ciência da computação, não sei o que lá. E a verdade é que esse trabalho que esse cara teve na academia ajudou
formal que ele é e o dia a dia da empresa simplesmente consolidou. É que nem pegar um martelo assim, sabe, e dar aquela martelada certeira. Foi ali o dia a dia no campo de batalha. A galera que estava lá já sabia tanto, mas quando eles chegaram e aplicaram ali o conhecimento que eles tinham no dia a dia, foi o sucesso tremendo, que é o sucesso dentro do Banco do Brasil e do Itaú, do Nubank. Vocês veem aí o Nubank sempre atrás de cientistas de dados, não é à toa. Por quê? Porque exatamente esses caras fazem acontecer. E aí, mas esse era o sentimento que eu tinha. Então quer dizer que eu preciso ser estatística, eu preciso ser cientista da computação. E eu era um mero economista. Eu falava assim, cara, quando eu começo a entender uma coisa aqui, aí beleza, eu entendi tudo da estatística, beleza. Aí me vem um outro pedaço aqui que eu vou precisar aprender a programação, por quê? Porque está voltada ali a ciência da computação, porque tem um pouco de programação. Eu falo, quer dizer que agora, além de fazer estatística, eu vou precisar fazer a graduação em ciência da computação também. Então eu ficava assim, maluco. E aí, o tempo foi passando e eu me vi adentrando e aprendendo vários tipos de conhecimento lá dentro e que me capacitaram na minha forma de trabalhar. Então, mesmo no sendo estatístico, mesmo sendo cientista da computação, eu trabalhava com a ciência de dados. E essa é a realidade da grande maioria dos profissionais dessas empresas. Apesar de não ter essa formação, eles são treinados para isso. E essas empresas, elas investem muito, muito mesmo, milhões de reais na capacitação dos funcionários, em aquisição de ferramentas para fazer ciência de dados. E a verdade é que eu via pessoas como eu também, pessoas de outras áreas, trabalhando com dados ali também, trabalhando com a ciência de dados em si, mesmo sem ser cientista da computação, mesmo sem ser um matemático em si. É claro que lá no início, nos primórdios, a gente via, sim, a procura pelo diploma, sabe? O diploma, antigamente, ele era como se fosse ali a chancela de que o cara realmente tinha capacidade para fazer a parada. Só que o tempo foi passando e a gente viu que o que a gente estava precisando ali em determinados momentos era a galera que fazia, que punha a mão na massa. Não era só a galera que estava no dia a dia ali e na universidade que tinha os títulos. Então, esse tipo de vivência que eu tive dentro dessa empresa durante anos, né? E assim, não era só nessa empresa, né? A gente tinha muito contato com outras empresas do ramo financeiro também. O próprio Banco do Brasil, ela é um banco múltiplo, né? Então, ela tem várias outras empresas dentro do grande guarda-chuva dela. Então, a gente via isso dentro das outras empresas também, que o cientista de dados, cara, pouco importava se o cara tinha graduação às vezes. Por quê? Porque o que importava era o que o cara sabia fazer. Era o que o cara conseguia entregar de conteúdo. Isso era o mais importante. Então, já agora, eu quero dizer para você que não, cara, você não precisa ser um PhD, não. Você não precisa ser um estatístico, nem cientista da computação, nem matemático. Vai precisar, sim, de muita força de vontade para aprender esse conteúdo, que é um conteúdo muito bacana. Mas, eu tenho alunos dos mais diversos ramos, desde engenheiro até aluno que está ali na área das humanas, tem aluno que nunca não se formou ainda, que está ali em busca da sua formação, tem aluno que nem quer se formar, mas ele quer o conhecimento, né? Inclusive um percentual bem grande. E galera, esse é o objetivo aqui, de trazer esse conteúdo de forma clara, para que você já no início não se esbarre nesse obstáculo, que é acreditar galera, só travar esse telefone aqui, que é acreditar que você precisa ser um PhD nessa parada para fazer todo esse trabalho como cientista de dados. Beleza? Galera, olha só. Trago aqui o nosso amigo Einstein só para bater o martelo aqui. Meu amigo Einstein, eu preciso então ser PhD em estatística, ciência da computação e matemática? Não. Beleza? Eita, galera, brincadeiras à parte, mas vamos lá. Olha só, por não entender o que realmente faz um cientista de dados, a gente acaba achando que precisa ser um PhD em tudo. É exatamente isso. Agora que você já entende, você está começando a abrir aí o seu horizonte mental aí sobre o que é o cientista de dados, sobre como que é no dia a dia das empresas, e você está começando a ver o leque de oportunidades se abrindo para que você não desista e não pare no meio do caminho, porque o momento crucial é esse momento de agora, é o momento da decisão, beleza? Agora, eu preciso falar sobre o que não é esse obstáculo, tá bom? Para a gente não confundir as paradas. Eu não estou falando que se você fizer um curso básico, se você fizer o Telecurso 2000, o cara já vai ser um cientista de dados, tá?
pelo amor de Deus, não, não e não. Existem faculdades que oferecem graduação em ciência de dados que não trazem o conteúdo que eu acredito ser o conteúdo necessário para o cara trabalhar como cientista de dados. Mas existem faculdades que são extremamente cuidadosas. Então, assim, não estou querendo dizer que nenhum é 100%, nem o outro é 100%, existe ali um meio termo, a gente tem que ter muito cuidado na hora de observar ali, na hora de fazer uma escolha, né? Por quê? Porque existe de tudo. Assim como eu vejo que existem cursos extremamente valiosos, mesmo não sendo curso de faculdade, beleza? Ou melhor, na verdade, eu vejo muito mais cursos valiosos porque são altamente focados e, galera, é uma experiência que eu vejo hoje em dia. Grande parte dos alunos falam que, cara, eu tive 80% do meu tempo perdido na faculdade, 20% do tempo que eu tive lá, eu aprovei. Eu aprovei com conteúdo e com experiência. O resto foi aquelas disciplinas que eu nem sei para que serve, sabe? É que nem hoje assim, né? O cara estudava mitocôndria. Vai, você já estudou no segundo grau lá, estudou biologia, você estudou mitocôndria, certo? Beleza. Mitocôndria, ele tá em quantos por cento aí das coisas que você vai ver na vida? Sei lá, vamos ser bonzinho, vou colocar assim, 10%, 10 de 100. 10 de 100 você vê, né, biologia. Agora, dinheiro, galera. Dinheiro é quanto de 100 que você vai ver na vida? É 100 de 100, galera. É o tempo todo você mexe com dinheiro. É quanto de tecnologia você vê na vida? Quanto de neurociência você vê na vida? De estudar mesmo o comportamento humano? É quanto? É quanto de 100? Sei lá, 50%? Então a gente está o tempo todo, né, tendo esse tipo de necessidade de conteúdos que a gente não viu na escola e que eu acho que realmente pode fazer muita diferença, mas que não é estudado. Então, as faculdades eu vejo que tem muito disso ainda, tá? Ainda. Eu, para falar a verdade, tem uns colegas que defendem que o sistema educacional está bem falido, né? O sistema educacional está falido e eu não gosto de tomar essa posição muito arrojada, não, mas eu realmente vejo e sinto ali quando eu faço pesquisa com os meus alunos, né? Eu gosto de ver dados, né? Quando eu faço pesquisa com os meus alunos e pergunto a parada, e aí eles falam, não, realmente eu sinto isso, e eu vejo que realmente o sistema de ensino ele tem muito a deixar a desejar, né? Talvez você tenha essa experiência negativa, assim como eu também. Eu aprovo esse 80-20 aí. Se eu olhar para trás assim, cara, 20% do que eu usei na vida veio da graduação. Os outros 80%, cara, a graduação não me ajudou em nada, né? Então, assim, não tô falando também que você vai fazer um curso básico e vai resolver sua vida, tá bom? E nem tô falando que se você for estatístico, se você for cientista da computação, matemático, não valeu de nada. Pô, pelo amor de Deus, eu gosto de deixar muito claro que se você já for um cara dessa área, que é uma área que a gente mexe muito, tanto de tecnologia, né, ciência da computação, quanto a matemática em si, cara, você já tem aí um bom pedaço atravessado, porque a gente, quando fala sobre aprendizado de máquina, sobre machine learning, a gente vai ver que há todo um raciocínio lógico por trás desses algoritmos que a gente utiliza hoje em dia e faz mágica, né, digamos assim. É todo um raciocínio ali que, se você tiver esse conhecimento, você vai sair na frente de muita gente, porque você vai entender o que está acontecendo. Falar para você ali, cara, essa parada aqui é baseada em kernel, você vai falar assim, interessante. Né? Não que isso seja obrigatório, mas pelo menos você já sai na frente por entender o que está sendo feito ali dentro, né? E isso é muito importante, tá bom? E também não estou dizendo que não fazendo um curso básico, né? Só para complementar aqui, nem estou dizendo que o cara que já é estatístico, matemático, fizer a graduação à toa, né? Não estou dizendo isso, muito pelo contrário, o cara que já tem esse skill acumulado já sai na frente. Tudo bem? Alinhado aqui? Então, beleza. Agora, Eduardo, se eu estou encarando esse obstáculo agora, o que eu preciso fazer para eu transpor esse obstáculo, para eu continuar na minha jornada, porque realmente eu tenho essa experiência de falar assim, putz, quando eu olho o conteúdo, tá bom, vou dar um exemplo aqui já, Eduardo, para te mostrar que eu acho impossível essa parada. Eu entro no Glassdoor e aí eu vejo lá, o cara tá querendo contratar um cientista de dados, e aí ele pede que o cara saiba tudo de HTML, de CSS, de Hadoop, de Spark, de tudo de Machine Learning, de Deep Learning, e realmente é assim, galera. Realmente é assim. Eu vou pedir para você se colocar no lugar dessa empresa agora, tá bom? Você está contratando um cientista de dados. Cara, vai aumentar o preço se você colocar ali uma pesquisa bem
arrojada de um profissional, né, arrojado, ou um profissional que com um conteúdo um pouco menor, vai aumentar o preço pro cara? Não, o anúncio é único ali, é a mesma coisa. Então, por que que ele não pode nivelar por cima? Né? Se vier um cara que sabe tudo para ele, um full data stack da vida, né, que a gente chama, que é o cara que sabe tudo ali desde da engenharia de dados até o desenvolvimento web, esse é o full data stack. Cara, ótimo, ele vai estar contratando um preço de um cientista de um profissional muito mais amplo por o preço de um cientista de dados, né, mais genérico. E o fato é que ele teve sorte. Ele teve sorte, mas ele fez esse papel dele, queria nivelar por cima. Agora, o que acontece na vida real, no dia a dia, é que as empresas elas colocam isso para vir um profissional sabendo que vai vir profissional que não tem todas aquelas capacidades técnicas. E aí eles vão avaliar outras coisas também. Outras coisas que são muito importantes. E aí é onde entra o coração desse bate-papo que a gente está tendo agora. Qual o seu nível de proatividade que você tem em querer ser um cientista de dados? Sabe? Qual é o seu nível de maturidade em compreender problemas de negócio e transformar esses problemas ali em problemas que podem ser resolvidos com ciência de dados? Porque tudo isso importa também, sabe? Toda a forma, o seu comportamento, a empatia, essas paradas que a gente pensa que não existe, existe sim, cara. Olha aí, a gente quer trabalhar com a galera que a gente se dá bem, com as pessoas que a gente já sente ali o prazer ali de estar conversando ali na hora. E os profissionais de RH que estão fazendo esse tipo de contratação também percebem isso. Então, acho que antes de se preocupar somente com a técnica, cara, vamos pensar aí que você acredita que você pode fazer essa parada também, né? Comece a ter esse sentimento de que você pode sim realizar, que você pode conquistar e que não vai ser fácil, a jornada vai ser aí uma jornada trabalhosa, você vai precisar dedicar bastante para aprender alguns conceitos, mas a sua determinação é que vai determinar onde você vai chegar, brother. Essa é a realidade. Né? Não existe pílula mágica, não existe fórmula secreta, não existe um hashtagzinho que você está aprendendo ali que vai te diferenciar. Não, é o dia a dia. E esse dia a dia ele é moldado desde agora, desse momento aqui, ó, onde a gente está batendo papo. Eu tenho muitos alunos que, quando passa o período, falam assim: caraca, Eduardo, olha só, eu tive uma experiência bem interessante, que ela não tem nada a ver com a ciência de dados ali em si. A gente estava resolvendo um projeto de ciência de dados, mas o que contou na resolução do problema foi a forma como a gente se uniu ali para fazer o trabalho. Então, assim, esse ambiente colaborativo já influencia muito, né? Às vezes a gente tem o embate, né? A gente quer ter o embate, e a gente não está num jogo soma zero, galera. A gente não está no jogo soma zero. A gente está num jogo de superabundância, cara. Essa é a realidade. A gente vive, a gente que é cientista de dados, a gente que está principalmente na área de tecnologia, a gente vê um compartilhamento de aprendizado, de conteúdo, de forma gigantesca, gigantesca. Olha para o GitHub aí, a gente falou sobre isso ontem, né? Quantos scripts de projetos completos a gente não encontra lá dentro, né? Então, assim, a gente vê que há sim uma forma da gente traçar a nossa rota para chegar nesse destino e superar esse obstáculo, acreditando que você pode chegar do outro lado. Essa é a minha mensagem. Estou tentando te motivar aqui, cara. Beleza? Então, olha só, para superar esse obstáculo de achar que você vai precisar ser um HD, você precisa, cara, de uma parada que é muito importante. Você precisa de método. Como tudo na vida, a gente precisa de passo a passo, a gente precisa de método, de conteúdo direcionado, a gente precisa não perder tempo. Então, cara, você está aí precisando aprender um conteúdo. Esse conteúdo ele tem certa relevância, vai requerer que você dedique tempo. Cara, não dá para você ficar perdendo tempo com bobagem, saca? Então, você tem que se organizar. Então, você precisa entender que você vai precisar encaixar a sua vida ali na sua jornada. Né? Não é o contrário, não é encaixar a jornada rumo à ciência de dados na sua vida. É você encaixar a sua vida nessa jornada. A jornada está dada, ela é um método. Ela é um método, ela direciona conteúdo para você, ela mostra as atividades que você precisa dominar e ela mostra que você precisa focar, por exemplo. Então, olha só, se você não tiver um direcionamento, você vai sair engolindo o YouTube procurando conteúdo para você aprender ciência de dados. E aí, cara, vai faltar um pouquinho de direcionamento. Então você tem que tomar cuidado com isso. Então,
Por que que eu tô falando isso? Porque do jeito que eu ensino ciência de dados, o outro brother tem uma metodologia muito diferente. Às vezes ele tem uma forma de falar diferente e já influencia na forma como você vai aprender. Entende? Então, assim, você precisa de direcionamento, precisa de foco para você chegar do outro lado, tá bom? Aí, cara, quando você escuta essa parada, você pensa aí, ai, Eduardo, mas é muita coisa para aprender, vai demorar para eu conseguir terminar aí uma formação, um programa, e vai demorar mais ainda para eu conseguir trabalhar como cientista de dados. E aí, cientista de dados, é que entra o fato de você precisar entender que depende de muita coisa na vida, é lógico. Vai depender de sorte, mas vai depender um percentual muito grande da tua disciplina, da sua forma como você está encarando esse desejo de aprender ciência de dados, esse desejo de se tornar um cientista de dados. Eu trouxe um exemplo bem bacana aqui de uma aluna que eu gosto de falar sempre, que ela é um exemplo muito massa, um exemplo de vitória. Por quê? Porque ela é uma pessoa muito disciplinada. Quando ela quer, ela corre atrás e ela já mostrou isso para mim várias vezes. Olha só, a Adri. O exemplo da Adri é o seguinte: ela tem formação em artes, galera. Ela também é formada em direito. Então, assim, ela é da área humanas total. Então, assim, ela começou lá o programa CDP do zero e com menos de 6 meses, para falar a verdade, ela foi aprovada pela Companhia de Talentos do Bradesco para trabalhar com análise de dados. E olha só, eu estou falando daquelas empresas, lembra que eu falei que investem milhões e milhões ali em treinamento e capacitação profissional dos seus funcionários? Bradescão, galera. Itaú, Banco do Brasil, Santander, empresa do ramo financeiro. Cielo, Globo, essas empresas todas aí, Netflix, Spotify, essas empresas grandes, Facebook, Google, todas investem muito. Por quê? Porque sabe que isso é diferencial, sim, no retorno para a empresa, tá bom? Não é um curso qualquer ali sobre, sei lá, fazer lanche. Não, cara, é um curso tora, é um curso no qual você tá ali desenvolvendo e agregando valor na veia da empresa ao formar esses profissionais. Então a Adri recebeu esse e-mail para mim, mandou para mim, cara, assim, não, e eu recebi com muita alegria, pedi autorização para ela já para utilizar isso aqui algumas vezes e ela mandou para mim essa parada, né? Então, cara, pensa, ela conseguiu um estágio lá para trabalhar no Bradesco. É estágio? É, por enquanto ainda era estágio, mas cara, para ela tava massa, ela tava começando a jornada do zero, advogada, trabalhava como professora de artes. Então, assim, tava mudando a estrutura ali da área de humanas dela para uma área um pouco mais quantitativa, digamos assim, né? Se a gente pode falar assim. E cara, para ela tava massa. Para ela tava massa. E foi assim um retorno de investimento violento, né? Porque pensa aí, né? Você estagiar como um analista de dados, você já aprende muita coisa que vai além do que a experiência técnica pode trazer, que é a experiência do dia a dia, né? Você não está falando ali do dicionário, né? Você não está falando ali da lei, você está enfiando a mão na massa ali e ajudando ali a construir as páginas do dicionário. É um negócio muito diferente, né? Então, eu trago esse exemplo para você de que é possível sim, tá? O que eu trouxe aqui, né? É muita coisa para aprender? Vai demorar? Depende, cara. Depende do seu nível de comprometimento. Como eu trouxe o exemplo da Adri aqui, que em meses de 6 meses. E esse foi só um dos exemplos. Eu tenho exemplos grandiosos aqui. Acho que eu trouxe até um aqui para compartilhar com vocês. Eu já vou mostrar, tá bom? Beleza. Cara, o jeito errado de aprender esse negócio, então, Eduardo, eu superar esse obstáculo. Fala para mim, porque até agora eu já entendi que eu preciso acreditar em mim, acreditar que eu quero e que eu não preciso ser um PhD para ser essa parada. Então, eu só preciso de um método e de direcionamento e firme e forte para continuar nessa jornada, não é? É exatamente isso. E, cara, olha só o jeito errado de aprender essa parada. É começar e não terminar. Ou começar e pular etapas. Ou deixar para trás a habilidade necessária para resolver os problemas ali da fase onde ele está, digamos assim. É pular, é saltar caminho, é você não ter um direcionamento, é você não seguir o passo a passo, é não seguir o GPS da vida ali do seu programa que você está estudando. Então, o jeito errado é exatamente esse. Então, você vai precisar entender que você precisa ter uma habilidade que ela é uma base para você aprender outras habilidades. Só que se você sai estudando isso de forma desordenada, você acaba pulando etapa, e aí você precisa voltar para aprender uma coisa que era base lá atrás e você não aprendeu, e aí
hoje você está numa fase que você, putz, cara, isso aqui eu vou precisar aprender a mexer com dicionário aqui, mas não sei nem o que é dicionário, então eu vou ter que voltar em programação Python. Então, é mais ou menos assim, beleza? Então, você cuidado na hora que você estiver aprendendo para não pular etapas, tá bom? Olha só, esse pular etapas eu gosto de trazer aqui esse vídeo, porque ele é muito assim. Muitas vezes a gente quer ser muito coelhinho. E aí a gente sai na tora, eu vou aprender, vou ser cientista de dados, e aí eu saio devorando uma porrada de vídeo. Só que o objetivo final, que é me tornar cientista de dados, eu deixo para trás. E aí eu defendo que, cara, nessa hora, seja tartaruguinha, o que importa é você chegar do outro lado, sabe? É devagar, mas sem parar, beleza? Por quê? Porque eu sei que se você for tartaruguinha, pelo menos chegar do outro lado, você vai chegar. E nesse vídeo ele retrata exatamente isso que eu estou falando para você. Olha só que interessante. Eu vou abrir e vou maximizar um pouco aqui. Deixa eu só aumentar um pouquinho a tela para você visualizar. Vou voltar aqui, olha só. Então, começou a largada, beleza? Começou a largada. Os dois saíram juntos, o coelhinho saiu na tora rapidão, mas de repente ele se perdeu, galera. Eu não sei o que aconteceu com o coelhinho aqui, que aí ele ficou perdido ali no meio do caminho, mas ele saiu, ele chegou no meio do caminho muito, mas muito mais rápido que a tartaruguinha. Só que a tartaruguinha, ela foi e não parou. Ela sabia o que ela queria. O coelhinho até deu uns passinhos a mais ali, mas não foi o suficiente. A tartaruguinha ganha essa corrida porque ela sabia o que ela queria. Ela queria, mesmo devagar, atravessar e chegar do outro lado. E é isso que eu quero que você compreenda na sua jornada. Seja sempre esse cara que vai devagar, mas vai sem parar, beleza? É uma sacada que eu trago para você que faz toda a diferença. Agora, você precisa fazer uma escolha. Talvez você tenha assistido Matrix, não, ou talvez não, mas enfim, se você for muito novo, você não vai ter visto Matrix. Mas, cara, Matrix é um filme e tá aí no Netflix, depois você procura. Chances são que você já tenha visto sim, né? E aí, na hora que o Morpheus, né? Não lembro, o Orfeu, sei lá, esqueci o nome do cara. Ele tá lá com o Neo e aí ele oferece duas pílulas, né? Uma, ele ia conhecer a Matrix, ele tomasse a pílula, né? E a outra ele ia manter ali olha, a sua ignorância, digamos assim, e não ia nunca mais saber que ele tinha chegado nesse nível de dúvida, né? Mais ou menos esse paralelo que eu queria trazer aqui para você agora é exatamente esse, que você chegou num ponto agora em que você está conhecendo tudo isso. Você tá aqui comigo, cara, 4h40 da tarde. Você poderia estar fazendo um zilhão de outras coisas, mas você tá aqui comigo. Você tem aí o seu tempo, que é o seu ativo mais importante. Talvez esteja na hora de você realmente parar para pensar e se decidir. É exatamente isso. Você precisa fazer uma escolha para que você não perca mais tempo. Ou você para e desiste de estudar essa parada, ou você se compromete a partir de agora e chega do outro lado e queira aprender essa parada de verdade. Então, essa é a escolha. Pense no que você vai ganhar. Isso ajuda muito, cara, quando você pensa no que você vai ganhar. Então, é o que eu chamo de motivação. Olha só. Pensa aí, como vai ser a sua vida lá na frente quando você estiver trabalhando como cientista de dados? Pensa aí, cara, construindo máquina preditiva. Pensa aí, olha só. Eu trago esse negócio como motivação, sem ser a parada do motivacional lá, mas como motivo mais ação. Pensa aí, um motivo para você agir. Um motivo para você agir. Qual é o seu agora? Sabe? Então, ó, hoje o cientista de dados tem algumas coisas do tipo como o home office, mas muito antes do home office que a gente vive estabelecido aqui, né? O cientista de dados já tinha capacidade de ser cientista de dados há muitos anos. Algumas empresas que ainda eram mais Caxias, digamos assim, é que ainda não queriam, não quiseram abrir essas portas antes, mas elas já tinham condições sim. Mas hoje o home office muito bem estabelecido para cientista de dados, tá? Então você, cara, trabalha de onde você quiser como cientista de dados, inclusive você pode morar e trabalhar no exterior. Olha só que interessante, aqui tá uma parada muito massa. Independe, tem vários sites aí que contratam profissionais que moram em outros países também, né? Salários, cara, são salários muito bons. A gente vai falar de salário de cientista de dados, inclusive para quem está começando também, galera. O salário para quem está começando não é lá essas coisas, mas cara, para início de carreira tá acima da média, digamos, salarial. E o que é melhor, a galera não tá é um tipo de salário que você olha e fala assim, putz, cara, isso aqui eu não conseguiria ganhar nem se eu fosse, sei lá, professor de nível superior. Por quê, galera? Porque os empregos da área de tecnologia, eles oferecem os melhores salários, né? Então, enfim, você vai ver aí vários sites onde a gente vai trazer o salário dessa galera, vamos mostrar o salário de cada um ali
do cientista de dados nas mais diversas empresas, você vai ver que não é um salário ruim, tá? É um salário excelente, por sinal. Tem empresa que, cara, esses dias eu tava vendo, a Empíricos estava fazendo uma... Empíricos é de finanças, se você não sabe. E ela estava fazendo um treinamento também de ciência de dados, e eles falaram que ia contratar o cientista de dados, né? E o cientista de dados ia receber 25 mil reais, que é o salário que o Nubank paga para um cientista de dados. Então, assim, cara, 25 mil reais é um salário que é alto, né? Então, você vê aí, existe ótimos salários. É alta oferta e pouca gente capacitada. Galera, quantos cientistas de dados vocês conhecem aí? São muito poucos. E as empresas agora que estão inaugurando aí a sua necessidade em dados, quando a gente fala assim, né? Eu brinco falando que daqui em dia geladeira, tudo, né? Até a cortina vai ser digital ali, nessas cortinas automatizadas, tudo gerando dado, galera. E quem é que vai dar conta dessa parada toda aí na internet das coisas? É o cientista de dados que sabe mexer com tudo isso aqui, né? Cara, outra coisa, bicho, hoje eu tenho essa parada aqui como um valor muito forte, que é o valor de família, né? Eu sou um cara muito família. E, bicho, ver meus filhos crescer é a melhor coisa do mundo. Então, eu, como cientista de dados, eu posso estar junto com meus moleques aqui, sair, enfim, a gente acaba escolhendo a nossa hora de trabalhar. Por quê? Porque é um benefício da profissão, cara. E talvez você queira isso para você também. Ter tempo para você mesmo. Bicho, eu lembro que eu não tinha tempo para nada. Não tinha tempo para nada. E aí eu comecei a ter tempo para ler, tempo para pensar na vida. Por quê? Porque você acaba entrando ali num mecanismo, tem um colega que ele escreveu um livro e ele fala que é a corrida dos ratos, né? Acho que a corrida dos ratos veio do pai rico e pai pobre. E aí ele fala exatamente disso, né? Que muitas vezes a gente entra ali na corrida e aí depois a gente esquece que tá na corrida ali, que a gente pode sair e olhar de fora, né? Que pode ser diferente. Mas, cara, você já tá lá dentro, você nem vê que tá dentro da engrenagem. E você só corre, só corre, só corre, e não tem tempo para você, adoece. Tem vários colegas que passam por isso, inclusive, de estar ali numa empresa que tá sugando toda a sua energia, por mais que o cara tá ganhando bem, mas, pô, o cara tá pagando quanto por isso? Né? Então, isso tudo tem que ser levado em conta na hora que você quer ser um cientista de dados, cara. Você pode ser um cientista de dados e ter mais tempo para você, ter autonomia e liberdade para escolher projeto. Então, cara, hoje em dia, bicho, tu entra aí num Fiverr da vida e coloca a sua qualificação e chove de projeto para você. É um negócio assim surreal, tá? Não é para qualquer um, é claro, você precisa ter um estilo de vida diferente, você precisa de planejamento, mas é possível, né? Eu sou prova viva dessa parada, é possível, tá bom? Beleza? Então, o jeito certo, galera, de fazer essa parada toda é você se comprometer, tá bom? Então, ó, se comprometa, pense na sua motivação, o que que você quer ao ser cientista de dados? Pense aí, cara, porque se você fixa a meta e torna ela visível para você, tudo fica mais fácil. E galera, é comprometer, é que nem esse negócio aqui, eu tava assistindo uma série da Amazon, que é essa série aqui, o nome da série é The World Tallest Racing, é a corrida mais difícil do mundo, né, digamos assim. E essa foto eu tirei exatamente desse site. Então essa galera aqui, eles estão participando da corrida mais difícil do mundo. Então os caras estão ali, estão escalando, estão pedalando, estão correndo, estão nadando, estão remando, sabe, dia e noite, mas eles estão comprometidos, eles sabem onde querem chegar. E é isso que eu quero convidar você agora. Se comprometa, velho. Se comprometa. Se é isso que você quer, se comprometa. Você vai ouvir isso por aí nos cursos de ciência de dados? É claro que não. Por quê? Porque os cursos não estão falando isso. Eu estou falando isso exatamente por quê? Porque eu vi que é uma ausência muito grande que pode ajudar você como cientista de dados, como profissão e para sua vida também. Afinal de contas, a gente está aqui compartilhando as coisas da vida, né? Então, eu acho que há um valor muito grande ao você se comprometer. Porque, cara, a realização, o poder da realização, quando você chega do outro lado, você fala, caraca, nem eu acreditava que eu podia fazer isso aqui. Mas por que você conseguiu fazer? Porque você se comprometeu, velho. Você foi lá e correu, beleza? E fez essa parada. Qual a melhor forma de se comprometer com o processo, Eduardo? Cara, sozinho é difícil pra caramba. Então, segue um GPS, velho. Segue um GPS e vai seguindo um passo de cada vez. Qual a corrida que você vai seguir? Ah, beleza, é assim? Ah, tem que tomar cuidado com as pistinhas aqui que tem uns alerta. Ah, beleza, tem que tomar cuidado ali para ver se você não tem engarrafamento. Então, galera, pega um GPS e siga esse GPS para que você consiga chegar do outro lado. Eduardo, beleza, mas e se por um acaso eu me perder do GPS, Eduardo? Aí, cara, você vai precisar, sabe do quê? De um copiloto, brother. Você vai precisar de um copiloto, beleza? E
esse copiloto vai te ajudar por meio da prática orientada, vai estar ali do seu lado, mostrando conteúdo para você se desenvolver, beleza? Vai ser o seu personal trainer, o seu copiloto, beleza? Ele vai falar para você para onde você deve ir, tá bom? Agora, galera, não é qualquer personal não, tá? Não vai escolher qualquer copiloto não. Por quê? Porque senão você vai ficar que nem esse colega aqui, ó. Esse cara deu tanto 360, depois riu de você e o cara ficou zonzo ali com o estômago cheio. Beleza? Então escolhe um mentor aí, galera. Escolhe um mentor aí, tá bom? Tem que ser um cara que vai te ajudar verdadeiramente, tá bom? Então tá vendo aqui que nem um homem de ferro aqui. Tem que ser um cara que vai te ajudar. Você vai estar caindo ali e ele vai descer e vai te ajudar, tá bom?